Bom dia a todos, mais uma quarta-feira, né? Chegando aqui para o livro, para o estudo do livro Estude Viva. Vamos pedir aos mentores, aos anjos de guarda de todos nós, que a gente possa, a partir desse momento, realmente estar envolvido nesse estudo. Que esses 30 minutos seja efetivamente de concentração e que possamos, através dele, plantar alguma semente dentro do nosso coração. Bom dia, Ivanir. Tudo bem? Com chuva, hein? Que delícia! Muito bom dia para você. E muito obrigada também. Então, eu queria, após sentir e pedir que os nossos anjos de guarda estejam presentes, nos envolvendo e nos intuindo, eu gostaria de fazer um retrocesso, porque na aula passada nós estávamos falando na lição 11, essa lição 11 falava sobre a determinação, o que determina o tempo de sofrimento de um espírito. Em linhas gerais, era o tema da lição número 11. E nós deixamos de ler uma lição do André Luiz que se chama Guarde Certeza, onde ele fala que é lógico que ele está linkando, ele fez um link, ele fez uma ligação entre qual que é o tempo de duração do sofrimento de um espírito, né? Quando acaba tudo isso, né? Aí o que ele fez? Ele fez um link com o ensinamento de que esse sofrimento vai persistir enquanto você continuar incidindo no erro, não é? Ou seja, você continua plantando vento, você vai continuar colhendo tempestade. Parou de plantar, cessou o sofrimento. Então, essa lição dele chama-se Guarda Certeza, onde ele vem explicar que antes do ato errado, impensado e refletido, antes do ato mal feito, né? Antes de qualquer ação sua, você já passou por um processo mental em que você já fez marcas em você mesmo. Quer dizer, muito pior do que a ação delituosa, do que o pensamento errado, do que o desejo que não seja o desejo do mal, mas que não seja o desejo do bem, né? Antes de qualquer ação, ela já causou uma marca em você mesmo. Que antes de você agir, você mentaliza a ação. No momento que você mentalizou qualquer ação que não seja no bem, ela já marcou em você. Assim como a ação no bem também marca, né? Trazendo a paz, a tranquilidade, a esperança, né? Antes da gente atuar na vida exterior, a gente atua na nossa vida profunda. E antes de sermos bons ou maus para todos, nós somos bons ou maus para nós mesmos, né? Essa foi a lição dele. Então ele diz coisas assim, né? Que a palavra precipitada e ferina, antes de ferir o ouvido alheio,
ela entenebrece os processos mentais do seu autor com a sombra da invigilância. Ou seja, aquela palavra precipitada, aquele comentário desnecessário, aquele comentário ferino que a gente às vezes se propõe a fazer, antes de você soltar, você já mentalizou. E quando você mentalizou, você já provocou algo em você, você já criou uma sombra, né? A queixa, por exemplo. A queixa, embora aparentemente justa, antes de parasitar o equilíbrio do próximo, ela vicia as intenções mais íntimas do seu portador. Então, aquela queixa, que é hábito, né? A gente se queixar disso, daquilo, daquele, né? A gente se queixa do comportamento das pessoas conosco. Antes de você... Porque a queixa, você fala, eu não posso me queixar? Pode sim, né? Só que a queixa vicia as suas intenções íntimas. A opinião estagnada e orgulhosa cristaliza as possibilidades de atualização e aperfeiçoamento de quem a manifesta. Eu acho que o nosso pior problema referente a más atitudes, atitudes impensadas, palavras precipitadas, queixas, porque nós não cometemos grandes ações delituosas, né? A gente já não comete mais, graças a Deus, grandes ações delituosas a gente não faz mais. Mas a gente tem hábitos muito lamentáveis, hábitos todos pequenos, mas muito lamentáveis, né? Inclusive essa opinião orgulhosa a respeito das coisas. E qual que é a pior consequência de todos esses pequenos hábitos, esses pequenos atos de rebeldia, de dureza, de palavra precipitada? E a desculpa? Da desculpa. A gente é artista, a gente é mestre. A gente está sempre se desculpando algo que não fizemos, né? E que devíamos fazer, porque já sabemos que nós devíamos fazer. Mas a desculpa é uma companheira presente, né? Então, qual que é o grande problema e que o André Luiz alerta? Você cristaliza as possibilidades de atualização e aperfeiçoamento. Ou seja, você cristaliza isso. O que significa cristalizar? Cristalizar um hábito. Você começa a fazer ele de forma repetitiva e sem perceber. Você cristaliza os maus gestos, as más condutas, né? E o Humberto de Campos, em seus livros, fala muito a respeito da cristalização desses pequenos hábitos, que você cristaliza pequenos hábitos que vai compor uma sombra muito grande dentro da gente, né? Isso torna-se uma sombra. E aí o André Luiz fala assim, guarde certeza dessas realidades, né? Guarde a certeza de que você deve fazer o bem sempre. Né? Por quê? Para cristalizar o ato do bem. Aí sim você se habitua a fazer, a pensar, a atuar
no bem. O que a gente tem que cristalizar são as atitudes no bem. E aí, dando prosseguimento já para a lição número 12, ele vai falar de uma coisa interessantíssima, que é a questão número 800. Ele vai falar dois temas, fazendo o link entre a questão número 800 do Livro dos Espíritos, que é interessantíssima. Essa questão 800 trata da possibilidade do espiritismo fracassar. Isso não é muito atual, né? Veja só, não é de temer que o espiritismo não consiga triunfar sobre a indiferença dos homens e o seu apego às coisas materiais? Não é mais do que atual essa pergunta? Por quê? Porque mais do que nunca nós estamos nos apegando ao conforto material, a todo o conforto que toda essa tecnologia está nos trazendo, né? E isso está nos tornando indiferentes aos problemas que deveríamos estar enxergando enquanto estudantes do Espiritismo, né? Aí ele disse assim, olha, seria conhecer bem poucos homens para pensar que uma causa qualquer pudesse transformá-los como por encanto. Ou seja, a nossa transformação não vai acontecer por encanto. A nossa transformação só vai acontecer fruto de trabalho, né? As ideias, só que tem um detalhe, porque as ideias não se modificam, elas se modificam gradualmente de acordo com cada indivíduo. E é necessário que se passem algumas gerações para apagar completamente os vestígios de velhos hábitos. Ou seja, quando a espiritualidade maior estava mandando para a gente a doutrina espírita, ela não contava que a doutrina chegasse e nos modificasse instantaneamente, né? Eles já contavam, já sabiam, sob a orientação de Jesus, nosso mestre, que o homem não muda assim. O homem muda, né? Muito gradualmente. Muito gradualmente quer dizer o quê? Precisa-se de muitas gerações, de muitas reencarnações para que ele mude, que ele tire essas sombras e aquilo que está cristalizado. Esse hábito do desculpismo, esse hábito de amanhã eu faço, depois eu vejo. Aí o André Luiz e o Emmanuel, cuidadosos que são, ele vem dizer o seguinte: olha, a gente adquire realmente todas essas sombras cada vez que a gente deixa de fazer ou faz errado, né? A gente realmente adquire essas sombras. E existem dois tipos de sombra que nós cristalizamos e que a gente ganha, né, ao longo dessas reencarnações. Existe a sombra que só pede a luz e existe a sombra que pede o conhecimento. Aí ele vem dizer, olha, essas sombras aí que você está cristalizando, é só o conhecimento que vai apagar. Ou seja, afirmando que além das boas obras no bem, você também deve estudar. Você tem obrigação de se evoluir, né, intelectualmente, deixando para trás aquela coisa de que
nós temos habituados que basta ouvir uma palestra, basta comparecer a um centro, né? Não basta. Você tem que estudar, você tem que pôr a tua capacidade intelectual para trabalhar, para ela crescer, né? Mas tem outro detalhe importante. Ele diz o seguinte: tudo isso é muito importante, mas não se esqueça que a obra espírita precisa ser sustentada. Você precisa manter a obra espírita. Você não pode deixar, não pode depois eu faço, quando der eu faço, né? Você tem que sustentar a obra. Ele diz assim, o apostolado deixa assim que o Espiritismo, a refletir o sol do Evangelho, ilumine a vida através de ti. Veja só, que ele diz que o Espiritismo é o sol do Evangelho. Olha que coisa mais linda, olha que definição mais clara, né? O apostolado de Allan Kardec é a restauração do cristianismo simples e claro, em que Jesus procura o povo e o povo encontra Jesus. Corações em prece e mãos em serviço. Se já nos foi possível receber o concurso do Espiritismo, apoiemos a obra espírita, a fim de que a obra espírita continue a auxiliar. Eu acho que para quem trabalha, né, no Espiritismo, essa mensagem é simplesmente, além de dar um gás para a gente, de nos traz um alento, um conforto e a vontade realmente de trabalhar, né? Porque tem gente tão importante quanto Emmanuel tomando conta dessa obra, né? Emmanuel, André Luiz, que está apoiando e que nos trazendo o conhecimento através da sua obra, mas no sentido também de apoiar a obra espírita, a doutrina espírita. Ela também precisa ser, trabalhada, né? E aí vem o André Luiz. O André Luiz já vai falar sobre as nossas provas, né? Ele já vai falar sobre pôr a mão na massa, né? Sobre o trabalho que a gente deve fazer enquanto estudante do Espírito, enquanto estudantes dessa doutrina que é o sol do Evangelho, né? Aí ele diz assim, que para a gente olhar, ele pede para a gente ampliar a visão com que a gente olha a vida. Porque nós temos a visão meio embaçada quando nós olhamos para pessoas, principalmente para pessoas que entendemos bem-sucedidas materialmente, né? E que a gente crê que sucedidas bem materialmente, que está tudo certo na vida delas, né? E isso, em algum momento, já até nos causou inveja. Não nos causa mais, mas já causou, e em muitas pessoas ainda causa, né? Um político bem-sucedido, um político rico, um artista de cinema, um artista de teatro, né? Um artista de qualquer meio, né? Pessoas bonitas, pessoas bem vestidas, né? E a gente acha que isso é felicidade. E aí o André Luiz vem ensinar que, que do ponto de vista moral há bastante infortúnio escondido, né? Nos ambientes mais diversos, nos momentos em que menos se espera,
Com as pessoas fisionomicamente mais seguras de si, a aflição desponta inesperada e o pranto pode estar surgindo às ocultas, né? Mandando o que ele está alertando? Cuidado com as aparências. Cuidado, porque nem tudo que reluz é ouro, né? Nem tudo que aquela fachada de bem-sucedida, aquela fachada de paisagem, que está tudo bem, né? Desilusão, moléstia, revolta, desalento, né? Em muitos casos não afluem à face das circunstâncias exteriores. Percebe? Na maioria das vezes, essas pessoas públicas não demonstram, mas por dentro ela pode trazer muita desilusão, ela pode trazer doença que ela não falou, que ela não contou, né? Ela pode trazer revolta. Eu acho revolta um sentimento complicado. É um sentimento que nem sempre você bota na expressão a revolta, né? E aí ele vem dando alguns exemplos para você ficar atenta. Familiar decepcionado com o noticiário, desairoso que vem a saber a respeito de parente querido. Pensa bem, né, no que é para um familiar ouvindo esse noticiário nosso, né? Um familiar cuidadoso, um familiar que é religioso, né? Que traz o coração voltado para o bem, ouvir a respeito de um querido seu, que é a coisa mais fácil do mundo, né? Jovem agoniada na frustração de projetos matrimoniais, pai fustigado pela doença incurável de um filho, mãe ansiosa pela reconciliação impraticável com o pai de sua prole, quer dizer, uma mãe criando filho sozinha. Hoje isso já está mais abrangente, existe até pai que está criando filho sozinho, né? Então hoje isso aumentou, né? Não é só a mãe ansiosa, né? Tem o pai também, né? O pai hoje que cria o filho sozinho. Cavalheiro bem posto, isso é comum, né? Cavalheiro bem posto, mas absolutamente inconformado com a deficiência física de que se sabe portador sem que os outros o percebam. Viúva, atormentado pela falta de garantias de um lar. Cônjuge que não confia mais na companheira ou no companheiro. Homem ferido pela consciência na fase de transição entre um passado recente de erros e um futuro de maiores acertos. Olha que coisa mais linda, né? Alguém está dolorido, ferido, porque já percebe os seus erros, já percebe tudo onde errou e está vendo um futuro onde ele tem que fazer tudo correto. Pensa no tanto que esse ser está triste. E ele, às vezes, não externa isso para você, porque esse processo é solitário. Este processo é único e solitário e só requer que você trabalhe as suas dores, né? Chefe enfermo de família numerosa, repentinamente desempregado. Quer momento mais semelhante a esse, né? Onde você tem visto famílias inteiras ir para a rua,
Ontem, no sinaleiro, em um determinado sinaleiro da cidade, tinha uma mãe com 3 filhos e um na barriga. Você olha, qual é o sentimento que nós temos que ter com essa realidade? Temos que ter o sentimento de por que o poder público não enxerga isso? O que aconteceu com essa família que foi para a rua por um sinal de trânsito pedir esmolar, né? O que levou essa mãe a passar por cima de sentimentos seus para enfrentar o olhar de desaprovação das pessoas, o olhar humilhante, o olhar de piedade de alguns, a ajuda pequena de outros, né? O que fez isso? Né? Como é que acontece isso? Como é que o poder necessário que deveria estar cuidando dessas pessoas não está fazendo, né? O que está acontecendo? E qual que é meu dever nisso tudo? O que eu devo fazer para ajudar isso? Vai dizer alguns, o assistencialismo não leva a lugar nenhum, né? Sim, não leva, mas existe um momento da fome também. Quer dizer, então essa discussão é uma discussão para pensadores, para quem pensa a cidade, para quem administra, mas não deixa também de ser um momento para a nossa reflexão e um momento para o nosso trabalho, né? Criaturas, e continuando os exemplos do André Luiz, criatura robusta e aparentemente normal, envolvidas em tramas de obsessão. Às vezes, o ser que está perto de nós não percebe sequer que está obsediado. Por quê? Porque ele já se acostumou à presença. O ato dele já é normal, já para ele, né? Sentido por ele de forma normal. Tamanha é a obsessão que o gesto já parece normal, né? Ele já age como se aquilo fosse natural. Ele já não tem mais a capacidade de observar e fazer a pergunta: epa, será que sou eu mesmo que estou tendo esse pensamento? Ou esse pensamento não é meu, eu vou jogar fora, né? Aprendamos, diz o André Luiz, aprendamos com a doutrina espírita que o pretérito se reflete no presente e que a lei de causa e efeito funciona em qualquer paisagem social. Em qualquer paisagem social. Em qualquer pessoa, em todos os bastidores profissionais e todos os dias. Ponderemos nisso, a fim de não faltarmos com o apoio devido à harmonia que nos cabe manter nos domínios da vida. Se alguém lhe respondeu asperamente, se um amigo aparece incompreensivo, se aquele companheiro passou de súbito a dedicar-lhe antipatia gratuita, se aquele outro lhe abalroa as edificações espirituais, e se muitos não lhe correspondem de leve às esperanças, não é esse o nosso dia a dia? Não é isso que a gente vive no dia a dia? Suponha semelhantes irmãos presos mentalmente a problemas irrevelados de angústia e coloque-se na posição deles, com as provas e desvantagens que experimentam
e de certo você se compadecerá de cada um, dispondo-se a auxiliá-los. Nem sempre a voz corrente fala tudo que vai na alma. Repitamos para nós que a verdadeira caridade se resume na compreensão para além das aparências dos espíritos com as quais se convive, perdoando e ajudando silenciosa e desinteressadamente, de nossa parte onde estejamos, como se faça necessário e tanto quanto seja possível. Ou seja, o alerta é para quê? O Espiritismo não vai fracassar, porque o Espiritismo é o sol do Evangelho. Ele vai vencer, sim, ele vai continuar. O que está difícil? O que está difícil é a mudança das nossas atitudes. Não deixar cristalizar os maus hábitos, né? É isso que está difícil. É isso que vai ser demorado. Então, não tenhamos a atitude desalentadora de dizer, ixi, os tempos estão tão difíceis que nem Espiritismo vai dar conta. Que o homem está tão enxergando só a si mesmo, enxergando só o conforto, né? Enxergando só o seu quadrado. Não é verdade. Não é verdade. O Espiritismo vai vencer, mas o Emmanuel, o André Luiz, vem solicitando e orientando. Presta atenção em cada gesto seu, presta atenção no que você faz, presta atenção que tem gente precisando, embora aparentemente não traga isso na fisionomia, né? Essa é a lição de hoje. Preste atenção, né? Preste atenção. Sinal de alerta. Preste atenção porque a boa indumentária, às vezes até mesmo o sorriso, né? O sorriso que um artista precisa apresentar, o sorriso que uma pessoa pública apresenta, um dirigente, um dirigente seja lá do que for, de uma grande empresa, um ar de indiferença, um ar de soberba, né? Preste atenção nisso, porque isso é um sinal do exterior. Pense no que vai por dentro de cada alma. Essa é a lição de hoje. Então, a gente já passou quase que 5 minutos do nosso tempo. Eu agradeço e desejo a todos um ótimo dia na paz. Que essa lição fique aí e que todos possam ter um dia produtivo, seja na sua vida profissional, seja também na tua vida espiritual, que também precisa evoluir, junto com a tua vida profissional. Que sejamos todos envolvidos por esses mestres, por essa espiritualidade que nos acolhe, que nos protege, que nos intui, que o nosso dia seja bom e que seja de muito trabalho, principalmente. Até mais, até a próxima quarta-feira, se Deus assim o permitir, e Ele vai permitir.